Deixa eu falar para vocês como que eu conheci o nome de Mario Andretti. Eu nem assisti a Fórmula Indy, mas eu já ouvi o meu pai falar sobre esse cara. Ele campeão mundial da Fórmula 1 em 78. O Mario Andretti é o ser humano que talvez seja o mais apto a ficar atrás de um volante e dirigir qualquer veículo que tenha 4 rodas. Eu acredito que o Mario Andretti é uma pessoa que pode dirigir qualquer coisa que tenha 4 rodas. Desde carrinho de rolemã até trator. Então, é um nome de respeito. E olha só como curioso. Eu assisti a Fórmula Indy e comecei a assistir desde a década de 80 e não parei mais, apesar de toda a zona da pasmaceira que virou durante algum tempo, aquela bagunça da divisão de categorias depois que Indianápolis foi para um lado, por causa do Tony George, enfim. E eu tive a felicidade de ver Mario Andretti dividindo a equipe Newman Haas com ninguém menos que Michael Andretti, o seu filho. Eu achava isso o máximo. E era uma época da Fórmula Indy que os carros eram simplesmente maravilhosos. Design limpo, design lindo, sabe? Aquela Newman Haas era simplesmente espetacular. O carro do Emerson também, da Patrick, antes do Emerson ir para a equipe de Roger Penske, eram tempos muito bons da Fórmula Indy, e ali que eu conheci o know-how, a capacidade, a qualidade da família Andretti. O Michael Andretti não foi tão vencedor quanto o pai fora dos Estados Unidos, mas ele é um dos mais respeitados pilotos da história da Fórmula Indy, foi campeão da categoria, enfim, trouxe o filho para a categoria, o Marco Andretti, que não foi tão bem quanto os dois primeiros, mas isso não é assunto para esse vídeo. Então, eu tenho como referência a família Andretti como uma das mais importantes da história do automobilismo global. A família Andretti é grande o suficiente para dar prestígio para qualquer categoria que vai disputar. E o Michael Andretti hoje é um dos melhores gestores de equipes e de conglomerados de automobilismo do mundo, porque tem equipe forte na Indy, tem equipe forte na Fórmula E, no IMSA, enfim. Aí eu vou perguntar para você que não é tão fã de Fórmula 1 assim, porque quem não é fã de Fórmula 1 sabe quem é a família Andretti, sabe pelo menos quem é o Mario Andretti. Mas para você, leigo, vamos lá, quem é o Gene Haas na fila do pão? Isso mesmo, o Gene Haas, ele é co-proprietário da Stewart Haas Racing, que é uma equipe média da NASCAR, conquistou o título, tem fogos por causa do carnaval, conquistou o título com o Tony Stewart, mas Gene Haas, ele trouxe a Haas para a Fórmula 1, mas a Haas é meio que o seu filho bastardo, aquele que você não dá tanta bola, que os pais podem até dizer que não é verdade, mas todo pai e toda mãe tem seu filho preferido ou filha preferida. E todo pai e toda mãe tem um filho que é escamoteado. A Haas Fórmula 1 é o filho escamoteado do Gene Haas, que até semana passada, nos aspectos metafóricos, era comandada pelo alemão lá, pelo Gunther Steiner, que era o preferido chefe de equipe da galera que assiste o Drive to Survive. Mas eu tenho minhas dúvidas se a Andretti faria pior do que o que a Haas consegue fazer. A Haas é uma equipe de fundo de pelotão. Ela só não é pior do que a AlphaTauri, porque a AlphaTauri, que agora a gente não sabe se vai se chamar Visa ou qualquer outra coisa, é a filha bastarda da Red Bull. A filha, aquela que foi esquecida no calabouço, e com isso a gente tem uma equipe que entrega um desempenho abaixo do que poderia entregar. Quem sabe agora que, 30% do carro for Red Bull, se a AlphaTauri vai melhorar ou não. Então a Haas, que é uma bagunça, foi, durante um bom tempo, na mão do Gunther Steiner, uma bagunça, ela, não sei se a Haas conseguiria ser tão mais expressiva do que a Andretti já é fora da Fórmula 1. Então, não que me pega de surpresa, mas me dá uma certa irritação saber que a Fórmula 1 e não a FIA aprovou, a FIA abriu um processo para uma 11ª vaga na Fórmula 1
e é importante que vocês entendam a diferença entre uma coisa e outra, e a Andretti foi aprovada para essa 11ª vaga. A FIA é a Federação Internacional de Automobilismo e é quem chancela o campeonato de Fórmula 1. A Fórmula 1 é o campeonato que é de propriedade da Fórmula 1 Management e que foi licenciada para a Liberty Media, essa mesma Liberty Media que tem time na NFL, time na NBA e ganha bilhões de dólares gerenciando campeonatos e ligas esportivas. E essa decisão da Fórmula 1 recusar de forma coordenada, porque, segundo o comunicado emitido para a imprensa, todo mundo negou, incluindo as equipes. Ninguém quer a equipe Andretti, nem equipes, nem os gestores de autódromos, nem os organizadores de eventos. Esse movimento coordenado tem a assinatura por extenso, você pega o dedão e assina por extenso, você tem a assinatura da galera da Fórmula 1 Management e da Liberty Media. E isso é uma burrice sem tamanho. Eu assisti alguns vídeos de alguns produtores de conteúdo, vou citar o Rodrigo Bueno do Splash and Go, que fala bem sobre o assunto, ele dá uma bela dissecada sobre essa polêmica da Fórmula 1 não aceitar uma 11ª equipe, basicamente porque não quer dividir o bolo do dinheiro que gira dentro da categoria. E não é pouco dinheiro, minha gente, porque se teve uma coisa que a Liberty Media fez que ela acertou com a Fórmula 1, foi justamente valorizar o campeonato. Eles trabalharam tijolo por tijolo para fazer com que a Fórmula 1 voltasse a ter relevância, principalmente junto a um público que já não dava mais a mínima para a categoria, que é o público mais jovem. Maior participação nas redes sociais, contas no Twitter de todas as equipes e da própria Fórmula 1. O Drive to Survive tem uma enorme contribuição sobre esse progresso que a Fórmula 1 registrou nos últimos anos. Então, teve coisas boas que a Liberty Media fez, mas recusar a Andretti é um erro colossal. E está recusando a Andretti por questões que, aliás, eu concordo 100%. Vai lá e se inscreve no Splash and Go. Não é só hipocrisia, isso para mim é burrice, porque não faz o menor sentido a Liberty Media desesperada para ter o mercado norte-americano, colocando praticamente um campeonato de Fórmula Indy como campeonato de Fórmula 1, porque se até Chicago vai ter pista de rua na Fórmula 1, dá para dizer que a gente tem um campeonato norte-americano de Fórmula 1 à parte. Chicago, Austin, Miami, Las Vegas, mais um pouco tem Indianápolis de volta. Se conversar direitinho, dá para encaixar uma etapa em Indianápolis, mesmo que seja no circuito misto, ou no misto combinado com parte do oval. Se bem que eu gostaria de ver aqueles carros gigantescos e pesados da Fórmula 1 andando no oval de Indianápolis. Ia ser bacana, ia ser bonito. Mas, voltando à problemática, é uma burrice sem tamanho, porque a Liberty Media quer o mercado norte-americano, a família Andretti, dentro daquelas que estão relacionadas ao esporte a motor, talvez seja mais popular que os Penske, mais popular, sei lá, que a família Unser, que talvez não seja mais popular do que a família Earnhardt. E ainda assim, a gente não tem nenhum Earnhardt que preste na NASCAR pilotando os carros nesse momento. Então, a família Andretti é hoje a mais conhecida dentre as famílias norte-americanas, dentro do mercado norte-americano e fora dele. E a desculpa de só aceitar a Andretti quando a General Motors, através da Cadillac, entrar na categoria com motor em 2028, é quase um recado do tipo, não queremos vocês de jeito nenhum e a gente só entra com aquela que efetivamente pode não apenas ajudar a dividir o bolo, mas fazer o bolo crescer de forma sustentável para nós equipes, para nós estrutura, o que eu não consigo entender. Não consigo entender mesmo, e olha que eu assisto essa bagaça chamada Fórmula 1 desde 1983. Eu não consigo entender. De tempos em tempos, essa categoria, esse esporte que eu tanto amo, chamado Fórmula 1, e que com o passar do tempo eu fui aprendendo a olhar para ele com a razão e sem muita emoção,
me deixa esses petardos de, sabe, aquela coisa cravada no olho. Ou enfim, no rim também serve. Qualquer coisa que acaba machucando, e não é o abalo emocional, é o abalo físico, de decisões que são tomadas de forma um tanto quanto equivocada, para ser bem gentil. Se a família Andretti não agrega valor à Fórmula 1, não vai ser a família Haas que vai fazer isso. Não vai ser o Gene Haas que vai fazer isso. A Haas é motivo de vergonha para a categoria. E tudo bem, a gente adora o Gunther Steiner, mas ele não soube gerenciar a Haas ao longo dos anos que ele esteve na equipe. E olha que os seus parceiros, os seus iguais, que são os outros chefes de equipe, afirmam nos bastidores que o Sr. Gunther Steiner é uma boa pessoa. Porém, correr atrás de patrocínio russo, manter o Nikita Mazepin e o Mick Schumacher mais tempo do que necessário, ir atrás de piloto pagante até dizer chega, não foi o melhor modelo de gestão do Sr. Gunther Steiner. E o Steiner só fez isso porque o Gene Haas está defecando e se locomovendo para a Haas. O dinheiro, obviamente, não vem do Gene Haas. Vem de outros patrocinadores, vem dos parceiros comerciais que a equipe adquiriu ao longo dos anos, mesmo alguns desses parceiros sendo de origem um tanto quanto duvidosa. Então, senhoras e senhores, amigas, amigos e amigues, é difícil engolir essa história da Fórmula 1, recusar a Andretti. Muito difícil de aceitar, porque a Andretti faria um papel muito melhor do que a equipe Haas está fazendo neste momento. Digo mais, faria um papel melhor do que a Alpine faz nesse momento na Fórmula 1. Um papel melhor do que a AlphaTauri está fazendo nesse momento. Iria brigar com Mercedes, com Red Bull, com McLaren? Provavelmente não, mas seria minimamente competitiva para não ser uma equipe de fundo do grid ou a última. O Andretti, o Mário, ele respaldou o Michael, inclusive nesse processo de negociação com a General Motors. E o Michael Andretti está alguns passos à frente de algumas equipes, tanto que diz a boca pequena que ele já tem carro no túnel de vento. Então, como é que Andretti iria fazer vergonha na Fórmula 1? Insisto, se o nome Andretti não agrega nada à categoria, o nome Haas não está agregando. E aí, Liberty Media, Formula One Management tem que pensar realmente se vale a pena ficar com essa briga com o Mohammed bin Sulayem por causa do final do campeonato de 2021. E eu até concordo que a FIA fez muita coisa errada naquele episódio de Abu Dhabi e depois relacionado ao Sr. Michael Masi. Mas, gente, passou, nós estamos em 2024. Tudo bem, tem uma luta de poder muito grande entre as partes. O Mohammed bin Sulayem quer utilizar a FIA para ter mais controle sobre a Fórmula 1. E a Fórmula One Management e a Liberty Media, como todo e qualquer negócio, quer ter mais dinheiro girando dentro da categoria. Agora, dentro dessa queda de braço, você ter como refém os Andretti e todo o know-how que Michael Andretti construiu nas equipes, ou nas equipes que ele construiu e que ele desenvolveu nas diferentes categorias, olha, Liberty Media, que burrice, que burrice. Até porque se a briga é com o Mohammed bin Sulayem, a Andretti seria um excelente aditivo a favor da própria Fórmula 1, a favor da categoria, e seria um nome de peso para contribuir nessa batalha. Se bem que quem está trazendo os Andretti para a Fórmula 1, ou pelo menos está utilizando a família Andretti para fortalecer as suas narrativas, é o próprio Mohammed bin Sulayem com a FIA. É mais complicado do que parece, eu sei. Para quem está caindo de paraquedas, é uma confusão. Mas, de novo, vai lá no Splash and Go, vai lá, visita o canal do Rodrigo, Splash and Go, que ele vai explicar tudo dissecado. Eu só estou aqui fazendo um desabafo, um manifesto, uma conversa com vocês, sem edição nem nada, só para mostrar meu ponto de vista, minha opinião sobre essa polêmica e a grande polêmica dessa Silly Season, dessa temporada onde nada acontece feijoada até que os testes aconteçam e até que as equipes voltem à pista no começo da temporada, onde a Andretti recebeu um não da Fórmula 1 e foi colocada num lugar menor que eu tenho sérias dúvidas
se ela realmente está. O que eu tenho de certeza é que a Andretti, começando agora na Fórmula 1, não começa no mesmo lugar que a Haas está, porque a Haas teve tempo suficiente para mostrar alguma coisa e não o fez. Do mais é isso, eduardomoreira.com.br para mais, se inscreva no canal, dê o like, enfim, você já sabe o que fazer, vai vir um card daqui a uns 10 segundos. Eu sou Eduardo Moreira, quer me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @Eduardo Moreira, porque esse ano eu vou comentar mais sobre Fórmula 1 no X, doravante conhecido como Twitter. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.